Muito boa noite, estamos em direto do Estádio do Dragão, é mesmo esta imagem que está a ver no seu ecrã de um estádio vazio. 15 anos de Estádio do Dragão, 125 anos de Futebol Clube do Porto. Este estádio representa de alguma maneira a entrada na era moderna do Futebol Clube do Porto. Aquelas luzes que vê aqui atrás de mim são também um motivo de orgulho, não numa outra perspectiva, que é a perspectiva da alta tecnologia que é aplicada também neste estádio e sobretudo no tratamento da relva, que é considerada uma das mais bem tratadas do mundo, tal como este estádio é considerado um dos mais bonitos também do mundo. Impunha-se neste dia de aniversário do Estádio do Dragão termos aqui alguém que atravessa já mais de 3 décadas como presidente do clube, não só o Estádio das Antas, como este Estádio do Dragão. Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente do Futebol Porto, muito boa noite. Boa noite. Parabéns, 15 anos neste estádio. Igualmente, estamos todos de parabéns. Sem dúvida. Porque isto é uma obra de todos, uma obra do Futebol Clube do Porto, para o Futebol Clube do Porto e para o desporto internacional, uma vez que até vamos ter a Supertaça Europeia do próximo ano aqui realizada no nosso estádio. Isso suscita-me uma questão. Acha que, porque é que nunca houve aqui uma final europeia? Não tem nada a ver com o Futebol Porto, não é o Futebol Porto que... Não se proporcionou, mas vamos ter, já está confirmado. Para o ano uma Supertaça europeia. Para o ano uma Supertaça, a Supertaça Europeia vai ser aqui disputada. Presidente, tem saudades do Estádio das Antas? Eu até tenho saudades do campo da Constituição, porque claro. Eu comecei a ver futebol no campo da Constituição e quando fomos para o Estádio das Antas, eu assisti à inauguração, no dia 28 de maio de 52, assisti à inauguração desse estádio, portanto fiquei como adepto, ainda jovem na altura, com uma grande ligação àquele estádio. Ali vivemos grandes momentos de grandes vitórias, fomos lá campeões europeus em 87, mas isto é como quando nós temos afetividade por uma casa, mas mudamos para uma casa melhor, depois adaptamos-nos, embora nunca possamos esquecer a casa em que vivemos e em que passamos bons momentos. E eu recordo-me que do meu gabinete, ali na Torre das Antas, via-se o Estádio das Antas, e no dia em que ele começou a ser demolido, eu fechei as persianas e nunca mais as abri. Portanto, não assistiu à demolição do estádio? Não assisti à demolição, nem nunca o vi demolido. Na véspera fotografei-o do meu gabinete e do momento em que começou a demolição, desci as persianas e nunca mais se abriram daquele lado. Tinha luz, porque tinha janelas do outro lado, senão tinha que me adaptar aos morcegos. E agora, depois vir para aqui, para um estádio destes, que ainda hoje, olha, curiosamente, nós tivemos aqui a delegação do Lokomotiv e o delegado da UEFA, mal chegaram, disseram que queriam visitar o estádio, o museu e o estádio, porque sabiam que o estádio, com 15 anos, que estava moderno e que era realmente lindíssimo e saíram daqui maravilhados. Portanto, saudades temos sempre do passado bom, mas quando se está melhor, quando se pode proporcionar condições como atualmente podemos fazê-lo a quem nos visita, faz esquecer essa saudade. É a entrada do Porto na era moderna, a construção deste estádio. Sim, eu considero e o museu, sim, claro. E o museu, tudo isso que fizemos neste complexo, o próprio pavilhão, e naturalmente que é muito funcional, porque de antes tínhamos serviços na sede, serviços noutros sítios, e hoje todas as empresas do grupo estão aqui dentro do nosso estádio, tanto a SAD como o clube, todas as sociedades, a Porto Seguro, a Porto Comercial, e todas, o próprio canal tem já também aqui instalações, portanto é muito funcional e muito bonito. Quando viu o estádio e assistiu à inauguração deste estádio, achou que estava completo o seu maior sonho? Não? Achei. Sinceramente achei que era um sonho que eu tive, um sonho que eu tinha era de fazer um estádio novo. A princípio puseram imensas dificuldades, não vale a pena sequer lembrar o que foi difícil lutar, é um absurdo, mas lutar contra a própria autarquia para que o estádio
se construísse. Ele inclusive esteve interrompido, os trabalhos estiveram interrompidos durante vários dias. Foi por intervenção do Dr. Jorge Sampaio, então Presidente da República, que conseguiu realmente desbloquear, e ninguém entendia que fosse a própria autarquia a criar dificuldades a um estádio como este, que veio modernizar toda esta zona. Isto aqui era um descampado, pouco tempo antes tinham morto um polícia aqui que estava a intervir em coisas estranhas que aconteciam durante a noite, e pudemos modernizar. Hoje esta zona é muito bonita, as Antas com a Alameda, onde eram campos, o metro, tudo isso. Portanto, era um sonho, e depois dessas dificuldades todas, assistir à sua inauguração foi realmente um sonho. Gostava que este estádio tivesse sido construído onde era o Estádio das Antas? Não, era-me indiferente, mais metro. Queria que não saísse das Antas. Em tempo chegou a haver um projeto para o fazer fora do Porto, da cidade do Porto, e eu isso não queria. Agora, mais para cima, mais para baixo, tornou esta zona muito mais bonita e funcional. Hoje é uma saída privilegiada, tanto para norte como para sul. Portanto, foi realmente concretizado um grande sonho. Presidente, nessa altura, pôs a possibilidade deste estádio ter o seu nome. Gostava que isso tivesse acontecido? Olha, já pensou nisso alguma vez? Hoje muita gente me falou nisso, e vou-lhe dizer porque meus diretores, logo de manhã, ainda eu não sabia de que estavam a falar, dizer de que era mentira que não tivessem pensado no meu nome. Eu disse, mas a que propósito? E disseram-me que o Dr. Angelino Ferreira dizia num jornal que eu não leio, portanto por daí eu não ter conhecimento, um jornal que eu não leio, mas que também não faço propaganda, que dizia numa entrevista de que nunca tinha sido equacionado o estádio ter o meu nome, e curiosamente dizia até porque ele não aceitaria. Ele sabia se eu aceitava ou não, nunca falei com ele sobre isso, mas não é verdade. Realmente houve um movimento que eu não aceitei, e houve uma reunião de direção de que existe uma ata em que a minha direção levou como consumado que ia ser assim, em que eu os fiz demover dessa intenção, porque disse, vocês põem o meu nome no estádio, eu inauguro o estádio e demito-me. Não queria então que tivesse Não queria de maneira nenhuma. Não sou contra que as pessoas possam ter as homenagens que se entendam em vida, mas sou contra que as pessoas, quando estão a dirigir, seja o que for, seja clubes, seja qualquer outro organismo, permitam ou aceitem ou até façam que isso aconteça a ter o seu nome, seja onde for. Isso é o mesmo que um Presidente da Câmara agora, mesmo que esteja a fazer um excelente trabalho, como está felizmente agora o que temos, fosse pôr o seu nome numa rua e inaugurar o nome, tirava, é o meu nome, até se podia mostrar muito admirado, porque tinha o nome. Não, felizmente o nosso Presidente não é desses, e eu também não sou, e fui contra. Como fui contra, por exemplo, no estádio, no nosso museu, aqui no estádio, há uma coisa curiosa, que está lá uma estátua do Sr. Ricardo Guimarães, que é o presidente do BMG. E quando eu, antes do estádio, antes da inauguração, fui visitá-lo com o Antero Henrique, que foi um dos impulsionadores, grandes impulsionadores do museu, verifiquei que estava lá entrada uma estátua minha ao lado do Ricardo Guimarães. Bem, a estátua não está lá, nem nunca esteve, que eu fui-la desaparecer imediatamente. Não é uma questão de modéstia, claro. Todos somos modestos quanto basta e vaidosos quanto basta também. Agora, sou contra, por princípio, que uma pessoa que patrocina, que é o responsável número 1 por uma obra, depois ponha lá seja o seu nome, seja a sua estátua, seja uma lápide, seja o que for. Quando quiserem pôr lápides, vão ter muito tempo no cemitério. Já agora, de onde é que vem este nome? O Estádio do Dragão. Olha, não quis ter o seu e havia o Estádio das Antas? Havia quem defendesse
nessa reunião de direção, quando se convenceram que era a sério, que eu não queria o nome e não autorizaria e me viria embora, houve várias propostas. Uma era do Estádio das Antas. E eu achava que ser o Estádio das Antas, que era um bocadinho redutor, era o mesmo, era continuar o mesmo, e o local era o mesmo, o clube era o mesmo, mas o estádio não era o mesmo. E então, como nós tínhamos adotado o nome de Dragões oficialmente para os nossos adeptos, para a nossa revista, para tudo o que diz respeito ao Futebol Porto, porque o dragão está no símbolo, no escudo da cidade, estava no escudo da cidade, e eu entendi que deveria ser o dragão. E lembro-me que até eu julgo que o próprio Dr. Angelino defendiam que se fosse, que podia ter o nome que tivesse, mas que as pessoas iam continuar a falar como o Estádio das Antas. E eu defendia que não, porque o dragão era um nome forte. Eu nunca ouvi ninguém dizer que vou ao Estádio das Antas. As pessoas já nem dizem vou ao Estádio do Dragão, eu vou ao Dragão. E quando se diz vou ao Dragão, não é ir a muitas dessas estátuas que o João Colete descobriu na cidade do Porto. Quando dizem eu vou ao Dragão, já sabe que é para nos encontrarmos aqui. O senhor hoje, quando saiu de casa para vir ao Dragão, sabia que era aqui, que éramos nos encontrarmos aqui. Portanto, é um nome que fui eu que escolhi, assumo isso, mas em boa hora, e acho que é um nome que traduz a força do nosso clube e por isso tantas vitórias. Já temos 24 títulos conquistados aqui neste relevado. São muitos anos, são 15 anos, também não são assim tantos, mas já muitos títulos. Mas temos 24, 3 deles internacionais. Aqui. Conquistamos depois da inauguração, conquistamos uma Champions League, conquistamos um campeonato do mundo e conquistamos uma Liga Europa. Já vamos voltar ao Estádio do Dragão, mais lá para o final, mas ainda queria-lhe uma pergunta sobre este estádio. Quando vai ao estrangeiro, fazem referência ao Estádio do Dragão? Fazem todas, e sobretudo as pessoas, as delegações que vêm aqui, querem logo visitar o estádio, dou sempre uma volta com os visitantes e querem ir ao museu também. Visitar o museu. Ainda agora, no último jogo, como disse, o delegado da UEFA pediu para acelerarmos o almoço, porque queria ir visitar o estádio, dar uma volta pelo estádio e pelo museu. E isso é um motivo de grande orgulho, penso eu, para todos nós. Eu hoje li alguns números sobre este estádio e um deles é impressionante. Já passaram por aqui nestes 15 anos, ao todo, 12 milhões de pessoas, pouco mais do que 12 milhões de pessoas. Isto faz dizer que o futebol é, na verdade, o desporto, o espetáculo em Portugal, sim. Que mais gente movimenta e todas as semanas, ainda por cima, não é uma coisa esporádica. Acha que as autoridades olham para este espetáculo do futebol com essa dimensão, ou continuam a achar que, enfim, há que haver distância do futebol e que não tem a importância que a sociedade realmente lhe dá? Eu acho que o Estado, digamos, os governos olham para os clubes com um ar de quem está a olhar para gente de segunda. Mas quando acontecem as vitórias internacionais, seja dos clubes, seja das seleções, então estão na primeira fila para mostrar o seu apoio. Agora, é evidente que quando se ouve agora discutir que o IVA das touradas vai descer para 6%, e o IVA dos bilhetes de futebol, que não é para os dirigentes, são para o povo, tem que pagar 23%, quer dizer, isto é inqualificável. Inqualificável porque dá a ideia de que as pessoas que vêm ao futebol, a sua grande maioria, têm muita dificuldade em pagar os bilhetes. Não é o problema das receitas dos clubes, é ir ao bolso das pessoas. Então uma pessoa que é bastada por quem vai às touradas, não são as pessoas que têm dificuldades na vida. Podem ser pessoas que tenham maus instintos ou gostem de ver sangue, mas não são as pessoas que têm grandes dificuldades. Então há uma luta até dentro de um partido com um governo porque baixasse o IVA e do futebol.
mantém-se os 23%, o povo que pague, que sustente as federações e que as seleções, mas que pague 23%. Acho isto inqualificável e olham para os clubes como sendo gente de segunda. Mesmo, e olhando, não só estamos a falar do IVA, mas não são estes os únicos impostos a que os clubes estão sujeitos. O Futebol Porto, no ano passado, direta e indiretamente com os jogadores, quando tem que pagar, porque hoje toda a gente sabe que a maioria dos jogadores, pelo menos os de maior realce, quando discutem contratos é net. Portanto, se um jogador discutir 1 milhão de euros net, em Portugal paga-se mais 2 milhões. 2 milhões, mas se for noutros países já só paga 1,5 milhão. Estamos logo em inferioridade. Claro. Agora, eu vou estar a pagar os meus impostos, os do Futebol Clube do Porto, para estar a subsidiar as touradas? Por amor de Deus, quem gostar das touradas que as pague. Quem quiser ver lá os animais com as farpas, que as pague. Agora, o Futebol Porto, no ano passado, pagou direto e indiretamente 42 milhões de impostos. Nós somos o melhor cliente do Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças que interrompe o orçamento, pede para acelerar o orçamento, porque tem que ir ver o Benfica, devia pensar que no Porto, para ele poder dar-se a esses devaneios e receber o ordenado no fim do mês, como qualquer outro português, o Futebol do Porto contribui com 42 milhões. Mas não há sensibilidade para isso, não há coisa nenhuma. Não vê retorno depois também das autoridades em relação aos clubes? Neste Absolutamente caso, também nada. Isto é geral em todos os clubes? Quase todos, mas no Futebol do Porto, que é o que nos diz respeito, é assim a situação. Agora, é óbvio que num país centralista eu compreendo que se acelera um orçamento porque se tem que ver o Benfica. Eu num país centralista compreendo que o seu primeiro-ministro saia do orçamento a correr para ir ver o seu querido Benfica, porque ao Porto eles não vêm. Por que é que acha que não venha? Não sei, se calhar é longe, não tem dinheiro para as portagens. Em todos estes jogos nunca cá veio nenhum. Sente discriminação nessa área do poder político em relação aos clubes? Naturalmente, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Quando qualquer clube de Lisboa tem o seu aniversário, recebe os parabéns daquele outro. O Futebol do Porto fez 125 anos. Até uma coisa curiosa, sei que o senhor tem uma grande estima por ele e ele por si, mas passou-se uma coisa interessante com o Sr. Presidente da República. No dia dos 125 anos, o Porto teve um jogo aqui no Dragão, eu estava em estágio e nos estágios não se atende o telefone. E quando vinha para cá fui ver as chamadas que tinha. E respondi às que sabia e tinha um número que para mim era desconhecido, que tinha telefonado 2 ou 3 vezes. Não sabia quem era, não falei. Quando cheguei aqui ao Dragão, chamaram-me a atenção. Olha que o Sr. Presidente da República queria falar consigo, queria-lhe dar os parabéns, mas o senhor não atendeu. Eu disse, pá, então deve ser este número. Mas ele não me fala que ele vai ligar novamente. Eu já sei o número, atendo. Quando acabou o jogo, o Sr. Presidente da República, sempre atento de norte a sul, porque ele é Presidente da República, não é dos lisboetas, é dos portugueses de norte a sul, o Sr. Primeiro-Ministro, então teve o Sr. Presidente da República teve a gentileza de me telefonar, a dar-lhes parabéns, teve palavras de uma simpatia enorme, tanto para mim, que não é importante, mas sobretudo para o Futebol Clube do Porto, e eu fiquei muito sensibilizado. O senhor acha que alguém, o seu Primeiro-Ministro, o seu Ministro da Tutela, o seu Secretário de Estado da Educação, do Desporto, que mandou alguma mensagem? Não recebeu de ninguém. De ninguém. Agora, não gostam de mim, não faz diferença nenhuma, nem me preocupa, mas mandavam ao Futebol Clube do Porto, olha, mandavam ao Presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, que é
uma ilustre pessoa, um ilustre conselheiro, que até fez parte do governo, mandavam-lhe a ele. Não, ninguém teve uma palavra, parabéns, ignoraram completamente. Isto é sinal do espírito centralista que este país tem, que é uma desgraça, mas é o que temos. Estes 15 anos do Estádio do Dragão têm sentido cada vez mais isso ou não? Mais essa discriminação, esse centralismo? Sim, mais. Agora a diferença é menor, porque nós não temos ninguém. Temos, como disse o Dr. Matos Fernandes, que vem não como ministro, mas como amigo, como filho do nosso Presidente da Assembleia Geral. Mas a diferença é menor porque de antes a tribuna do Benfica parecia um Conselho de Ministros. Agora não sei porquê eles desapareceram. O próprio ministro das Finanças teve que acelerar o orçamento para ir ver o Benfica, mas não foi para a tribuna. Ou lhe cortaram a entrada, como ao Rui Gomes da Silva, ou então é ele que se afastou da tribuna. Portanto, a diferença é menor, mas só por isso. Mas aqui, exceto o ministro do Ambiente, que vem como amigo, repito, e todos nós gostamos imenso dele, e felizmente que temos um ministro que está a fazer o trabalho que ele faz, não vemos cá mais ninguém. Também, olha, até nem temos-nos dado bem, que temos ganho estes jogos, os jogos todos, se calhar amanhã vem e depois vão dizer que foi eles que vêm dar azar, que se deixem estar quietinhos e nós lá vamos fazendo a nossa vida. Acha que estes processos judiciais que têm agora, enfim, de alguma maneira acompanhado muito o futebol, contribuem um bocado também para essa ideia que há bocado disse, de achar que as pessoas de futebol são pessoas de segunda e que o futebol está embrulhado numa série de processos? Não faço ideia. Como é que olha para estes processos judiciais que estão a acontecer agora com clubes rivais? Nunca comentei processos judiciais, até porque não percebo nada de direito e para isso são os entendidos. Parece que há clubes que estão a gastar fortunas em advogados, é porque precisam, não têm problemas, isto é como tudo. Eu, se tiver uma constipação, vou à farmácia pedir um remédio qualquer. Se tiver uma coisa mais complicada, já vou ao centro de saúde. Se me doer muito o estômago, sou capaz de ir ao hospital. Se estiver desesperado, vou à Clínica Maio. Quando uma pessoa de repente tem uns advogados e contrata fornadas dos melhores e não sei quantos e milhões, é porque está muito doente. Mas isso, repito, processos judiciais não comento porque não percebo nada. Agora, há uma coisa, por exemplo, nestes últimos dias que me indignou. É a maneira como foi tratado o Sporting e o seu ex-presidente. Eu acho que há indivíduos na televisão que são experts em futebol. Não sei onde é que eles tiraram o curso, se foi o primeiro grau, se o segundo grau, se o terceiro, onde é que foi, não faço a mínima ideia porque nunca os vi frequentar, mas sabem tudo de futebol. Criticam as substituições dos jogadores mais consumados, dos mais consagrados, eles sabem tudo. Agora, o que eu não sabia é que eles eram experts em direito. E eu, no dia em que o ex-presidente do Sporting foi libertado, ouvi antes das 10 horas, na TV 24, um inteligente que sabe tudo, é o que nós chamamos o Gessetu, dizer, não, o presidente do Sporting vai ficar preso, tem que ficar detido por isto, por aquilo e por aquele outro. Eu disse, mas que grande magistrado está aqui. Afinal de contas, o colega dele, entre comas, teve opinião diferente. Quer dizer, isso a mim é que me choca, a parcialidade com que são encaradas as pessoas que são de um clube, com o ridículo que caem quando sou de outro. Agora, sobre a justiça e ao que a justiça diz no respeito, eu não comento. Mas acha que tem havido uma diferença de tratamento em relação a processos, neste caso Benfica e Sporting? Eu não estou a dizer em relação a processos. Não, eu estou a dizer da comunicação social. Da comunicação social. O Sr.
só vê a Porto Canal? Praticamente. Então é por isso que me faz a pergunta, Pois porque é. se visse outros não perguntava. Mas tem que estar a ver sempre. Pois tem, e infelizmente também às vezes vejo, mas é chocante, sobretudo meia dúzia de indivíduos que lá estão, ditos independentes, que só lhes falta ter uma toupeira na cabeça. Mas ainda assim, acha que este ambiente que se vive contribui negativamente para aquilo que é chamada indústria do futebol? Claro, isso eu não tenho a mínima dúvida. E outro dia o Dr. Fernando Gomes, que tem feito um excelente trabalho na Federação e preocupado com o ambiente que está, eu perguntei-lhe, ó Presidente, mas você vem falar comigo? O senhor ainda não percebeu que este clima tem sido fomentado pelos Pedros Guerras e pelos Braz e pelos indivíduos que têm programas? Não é para falar de futebol, não é para discutir futebol, é só para achincalhar o futebol, para meter o ódio no futebol, as guerras no futebol. E ele disse, bem, mas é por isso que temos de falar. Não é comigo que tenho que falar. Tenho que falar, se calhar, é com o governo, com quem superintenda nas televisões, porque se estiverem também a fazer programas para fomentar a desordem nos supermercados ou nos mercados, também acabam com isso. Agora, as televisões que ganham dinheiro à custa do futebol são quem, doe a quem doer, venham criticar-me ou não, e eu assumo aquilo que digo, os grandes responsáveis são esses programas que não são para falar de futebol, são para ver se o árbitro assinalou um offside de 5 centímetros, de 3 milímetros, se o outro fez isso, o outro fez aquilo, e só dizer mal. São esses programas que estão a matar o futebol. Felizmente que o Dr. Fernando Gomes está decidido realmente a agir, a enfrentar esse problema de frente. Agora, isto vem a propósito, esta conversa é como as cerejas, isto vem a propósito do que me perguntou sobre os processos judiciais. Nenhum comentário, chocado com o que tem sido dito, conforme as cores de quem se está a falar. Como é que acha que se pode resolver este problema? Os clubes têm que se entender? Os clubes... Ou é só a Federação que também tem que tomar atitude? Qual é a responsabilidade dos clubes? Os clubes têm que se entender e têm que tomar medidas para quem fomenta realmente nos canais televisivos o ódio, a discórdia, a confusão. Agora, quando me vem dizer os autores morais disto ou daquilo, não haverá autores morais daqueles que vão para lá com os papéis, não sei o quê, debruçam-se para a mesa e tal, a fomentar o ódio. Não são esses que podem ser amanhã indicados como autores morais de coisas que possam acontecer. Para mim são. Agora, não é a nós. Temos um secretário de Estado do desporto. Já fez alguma coisa nesse sentido? Diz uns lugares comuns, quando vai a qualquer inauguração, o que é que fez? Nada. Limita-se a Federação e a Liga a multar, é mais multa, é para faturar. Agora, de resto, tem alguma ação sobre isso? O Governo tem alguma ação sobre isso? Não tem. Portanto, um dia, quando as coisas acontecerem, se calhar vão arranjar depois um culpado qualquer. Presidente, são 125 anos de Futebol Porto, 15 de Estádio do Dragão. O Porto, enfim, nos seus 3 mandatos ganhou uma série de títulos. Eu não tenho de memória, provavelmente também terá, mas saberá quando. Não, eu sei que no Estádio do Dragão ganhamos 24 títulos, 21 nacionais, que foram 9 campeonatos, 9 ligas, foram 4 taças de Portugal e 8 supertaças. Do 25 de Abril para cá, ganhamos 64 títulos, 7 internacionais e 57 portugueses, nacionais. Portanto, portugueses, que é um número brilhante. E quando eu falo antes do 25 de Abril, não é por acaso que nós, no nosso museu, temos o período obscuro daquele túnel até ao 25 de Abril e depois aparece o sol radioso com o 25 de Abril, com a democracia. Nós temos 7 títulos internacionais ganhos depois do 25 de Abril.
Porque é que associa... E faz-me essa pergunta e bem, eu esclareço. Porque é diferente? É que, por exemplo, há um clube que no tempo do fascismo ganhou 2 títulos europeus. E diz-me assim, o que é que isso tem a ver com isso? Há alguma relação? Não foi o Salazar... Da mesma maneira que o Porto tinha a melhor equipa, Benfica se calhar... Não foi o Salazar que foi lá... Não foi o Salazar que foi lá meter os golos. Sabe porquê é que tinha a melhor equipa? É porque no tempo do fascismo, e o senhor sabe, e toda a gente desse tempo sabe, que havia jogadores que vinham das colónias com destino ao Sporting e eram desviados para o Benfica. Sabe muito bem disso. Sim, portanto, se no tempo do fascismo era assim que se fazia a equipa, hoje não conseguem. Se um jogador sair de Angola ou de Moçambique ou de outro sítio do mundo para o Benfica ou para o Porto, não há ninguém com poder que diga assim, não vais para o Benfica, não vais para o Sporting, nem para o Porto, nem para o Braga, nem para o Guimarães, vais para o Benfica. Portanto, é o que eu chamo, esses são os títulos do fascismo. Nós, felizmente, temos 7 títulos da democracia. Agora, há outros que têm 2 tipos de títulos. Os do fascismo, e o outro tipo é os das promessas. Promessas de que vão ser. Esquecem-se é que o Bela Gutmann ainda não fez os 100 anos. O Presidente ainda acalenta o sonho de voltar a ganhar uma Liga dos Campeões? Não é uma obstinação, nem é um sonho com probabilidades de ser concretizado, mas alimento. Agora não tenho, se me diz a percentagem é grande, não é? Cada vez será menor, quando nós sabemos que nós temos dificuldade em contratar um jogador pelo fair play. E vemos as notícias que correm do Paris Saint-Germain e do Manchester City, estamos numa desigualdade tremenda. Agora, uma coisa é certa, quando eu tomei posse, no meu programa, em 1982, eu disse que tinha a ambição de chegar a uma final europeia. E um meu querido amigo e de todos nós, e saudoso Armando Pimentel, que era o secretário-geral, quando viu o que eu tinha escrito, disse-me, Jorge, isto não é muito ambicioso, está numa final, não é melhor pôr quartos de final? E eu disse, não, nós havemos de ir a uma final. E nem ele acreditava. E ao fim de 2 anos estávamos lá. E ao fim de 3 voltamos a estar e ganhamos ao Bayern de Munique. Não foi ao Apoel. E depois que as pessoas eu nunca mais, voltamos a ganhar em 2003 e ganhamos em 2004 e ganhamos em 2011. Claro, cada vez é mais difícil, mas eu acalento ainda o sonho de poder ganhar uma outra prova. Não é eu, é o Futebol Clube do Porto. Claro. Para além de eu estar ou não estar, acredito que o Futebol Clube do Porto possa vir a ganhar outra prova. Agora, temos que ser realistas, que já se sabe que estas provas estão feitas para os ingleses e para 2 espanhóis, isso é um facto. Mas na altura também já estavam. Já estavam. Na altura também já estavam. Já agora, e porque é um tema da atualidade, como é que olha para esta ideia de se criar uma Liga Europeia só com os clubes mais importantes e criar aqui, acabar com este modelo de competições europeias que existem atualmente? É uma negação para a Europa. Podem fazer uma prova, agora não pode ser a Liga dos Campeões da Europa, porque os campeões da Europa, então tem que fazer uma liga para os ricos da Europa. Agora não podem chamar a isso amanhã, podem fazer uma prova europeia. Agora uma Liga dos Campeões tem que estar os campeões, senão é uma fraude, não é uma Liga da Europa. Os campeões têm que estar. Que defendam, por exemplo, em 1987, quando nós fomos campeões da Europa, nós éramos campeões e todos os que entraram eram campeões. Hoje já está diversificado porque pode vir a ser campeão europeu um clube que nem tenha sido campeão. Portanto, é a Liga dos Campeões, com campeões e com vice-campeões e com terceiros classificados e quartos. Portanto, isso já é... Agora, fazer uma liga, uma Champions League da Europa, sem estar os campeões da Europa, isso
não compreendo como é que isso pode ser feito. Está contra, mas acha que Isso é fazer maçãs de queijo sem queijo. Acha que é uma ideia que vai avançar mesmo? Tem essa convicção? Não acredito. Podem fazer uma prova agora, uma Champions League só para 4 ou 5, isso não é possível. Presidente, só temos mais 5 minutos, não 15, ainda falando do Estádio do Dragão, já passaram 35 minutos, e olhando aqui para o Estádio do Dragão, gostava de lhe fazer aqui uma série de perguntas rápidas, a ver se, enfim, também responde como quiser. Qual foi o melhor golo que viu neste estádio? O do Kelvin. Foi o melhor? Foi, o melhor. Ou o mais importante? O melhor. Pô, vá lá chutar daquele lado, a ver se acerta no canto. Eu nem daquele, nem da bancada. Mas... Foi o melhor, sem dúvida. Esse melhor. É o golo que... Foi o melhor. Por ter sido a conquista foi o melhor. Pronto, foi o melhor. Foi o melhor. Então e o melhor jogo? Não foi esse também? O melhor jogo que viu neste estádio? O melhor jogo em termos de bem jogado? Sim. Houve muitos, já vimos aqui grandes jogos. Sim. Mas, para mim, talvez tenha sido... Aquele que lhe encheu as medidas, 90 minutos, encheu as medidas ao Presidente. Eu agora não estou bem localizado se aqueles 5-0 ao Benfica foi aqui. Sim. Foi aqui. 5-0. Esse jogo acho que foi perfeito. Foram aqui, foi esse perfeito. Em termos de jogo sei tudo bem. Não tem a ver com o adversário, tem a ver com o jogo jogado. Não tem a ver com o adversário. Também é evidente, se fosse aquele jogo contra... Claro. O sem Benfica, apesar de tudo, é um rival. O Infesta, claro. Não tinha o mesmo valor. Agora, o Benfica é um rival sempre mais ou menos ao mesmo nível. 5-0 em que saiu tudo bem, para mim foi o jogo mais bem realizado. Já agora, tirando o Futebol Clube Porto, como é óbvio, qual foi a melhor equipa que viu jogar aqui neste Estádio do Dragão? Sem ser o Futebol Clube Porto? Pois, porque senão vai-me dizer que gosta de ver o Porto aqui. Claro. Todas as que têm vindo cá, internacionais, são boas equipas, não tenho dúvida. Há alguma que tenha ficado na retina? Houve uma equipa que nós não contávamos e que nos pôs preocupados e que, embora defensivamente, fez um jogo perfeito, que foi o Desportivo da Corunha, na meia-final da Champions. Fez um jogo, agora não foi um jogo espetacular, claro, mas como equipa, naquele sistema, eu acho que eles ali atingiram a perfeição. E daí terem conseguido empatar 0-0, porque montaram o esquema, parecia o Futebol Clube Porto quando foi a Roterdão com o saudoso Ivites. Foi para aquilo, fez aquilo na perfeição e empatou 0-0. Como se costuma dizer, todos ao ataque fechadinhos lá atrás. Era. Exatamente. Já agora, o momento mais difícil que viveu neste estádio, recorda algum? Recorda esse momento? Eu não lhe não quero dar dicas, mas imagino que ver um treinador a sentir dificuldades com os adeptos aqui para si é um momento sempre difícil. Mas como não valorizo... Ou foi um resultado? Não valorizo isso muito. Acho que nenhum treinador passou assim por um momento complicado como vimos ainda recentemente noutros sítios. Agora, houve treinadores que por meia dúzia de lenços não tiveram vontade de prosseguir. Isso aconteceu com o Paulo Fonseca, que tinha todas as condições para continuar, era um excelente treinador e porque meia dúzia de assobias ficou impressionado e foi-se embora, quando podia ter tido sucesso, eu não tenho dúvida que tinha. E o momento mais eufórico, para terminar, que viveu neste estádio? Foi o gol do Kelvin. Eu acho que foi o gol do Kelvin mesmo, porque realmente estávamos aos 92 minutos, não é? Não, foi um momento. Mas no ano passado, também a forma como ganhamos o campeonato, aquele final aqui, também foi dos momentos mais emocionantes para mim e que eu recordo com mais emoção, porque com um jovem treinador que vinha, que todos desconfiavam, em que eu acreditava cegamente, com um plantel que diziam que era muito mais limitado que os outros, ganhar daquela maneira, com uma superioridade incontestada, aquela vitória, aquela volta final, aquele subir deles ao palco, eu
foi talvez dos campeonatos, depois do primeiro, talvez tenha sido aquele que me deu mais satisfação e emoção. Hoje, à distância, temos que terminar a entrevista, mas à distância de 15 anos, o Barcelona foi a equipa que veio inaugurar este estádio com o Futebol Clube do Porto. Foi um adversário escolhido em função também do que significa o Barcelona? Eu devo dizer que na altura pusemos muitas hipóteses, e todas as equipas pediam muito dinheiro, o Barcelona também pediu algumas, muito menos que outros. E eu falei com o presidente, que era o presidente Laporta, com quem tinha uma boa relação, que era um catalão dos 7 costados, e apelei-lhe para as semelhanças que havia entre o povo do Porto, a cidade do Porto e Barcelona, e que não queria agora que viesse algum clube ou alguma cidade que não se pudesse minimamente identificar com o Porto. E ele disse-me que sim, e até me disse, olha, eu vou estrear lá um miúdo que vais ver que vai ser um craque que vai marcar. E eu disse, então traz que fica mais um acontecimento para a história. E realmente foi, porque o Messi estreou-se aqui, nós ganhamos 2-0. E houve uma coisa curiosa, e ele depois, quando veio esfiar a comitiva e trouxe-me uma camisola do Barcelona com o nome de Pinta Costa e disse, é para tu sentires bem o Barcelona. E eu disse, eu já sinto o Barcelona, mas anda-mas é jogar. E ele veio com preço... E o Porto ganhou? Mas isso ele não gostou muito, porque ele não gostava de perder. Mas reconheceu que foi justo e foi uma belíssima festa. Uma festa fantástica. Fiquei muito contente por o primeiro golo no estádio ter sido marcado por um jogador nosso, que foi o Derlei, porque podíamos ganhar, mas ser o primeiro golo marcado por um adversário não gostaria e não era bom sinal. Não, foi o Derlei, que era um jogador fantástico, e fiquei muito contente por isso, e foi uma festa lindíssima, como toda a gente se recorda ainda, com o ilusionista à vida helicóptero, com números fantásticos. Essa festa que vamos recordar no Porto Canal, já a seguir a esta entrevista, vai ver essa festa, vai ver também esse jogo com o Barcelona, que marcou a inauguração deste estádio do Dragão, que hoje está a comemorar 15 anos, e tivemos aqui a entrevista com o Presidente do Futebol Clube do Porto. Sr. Jorge Pinta Costa, nos seus momentos mais solitários ou de reflexão, costuma vir para aqui sozinho, passear por este estádio, ir para ali para o meio, olhar para o estádio? Não costuma. Mas gosta de vir contemplar o estádio de vez em quando? Às vezes venho. E olha para isto e sente? Olho para isto, sinto que é lindíssimo. Quanto mais se vê, mais se gosta. E é a sua casa, uma das suas casas, vem para aqui quase a nossa casa, é todos. Todos os dragões têm aqui lugar. Jorge Pinta Costa, muito obrigado. Foi aqui uma conversa com o Presidente do Futebol de Porto no 15º aniversário do Estádio do Dragão, feito em direto aqui, precisamente, deste estádio que há 15 anos vê muitos títulos serem aqui conquistados e que é a casa dos adeptos e dos associados do Futebol Clube do Porto, não só os que moram na cidade, mas no país e também no mundo. Como lhe disse, já a seguir vai poder recordar o que foi esse dia de inauguração, a festa de abertura deste estádio e esse jogo entre o Porto e o Barcelona. Boa noite, bom fim de semana.